todos, boa noite a quem está em casa nos assistindo, que a gente tenha um encontro muito proveitoso, que a gente possa chegar nesse momento, poder conversar conosco mesmo, conversar com os benfeitores dessa casa, conversar especialmente com o Cristo. A amizade precisa ser sempre fortalecida. E se nós nos lembrarmos de fortalecer a amizade com o Cristo, a gente vai ficando cada vez mais alegre, feliz e mais forte para enfrentar todas as lutas do dia a dia. Então, muito obrigado a todos que despendem o seu tempo precioso para se conectar com a espiritualidade maior. Então, a gente pede muito, fechemos os nossos olhos, a gente pede muito que a gente deixe o dia pesado, corrido, as dificuldades. E nesse momento, nem que seja os próximos 30 minutos, a gente esquece das dores e a gente aproveita a dádiva de poder refletir, de entrar para dentro da gente e com isso se agigantar na fé e no amor do Cristo e de todos os benfeitores. Que tenhamos um bom encontro, que a luz e a paz nos acompanhem, que assim seja. Qual é nosso assunto de hoje? O nosso assunto é o Espiritismo e o estudo. A gente precisa se perguntar muitas vezes, eu sou espírita. Primeiro, é uma grande decisão dizer, eu sou espírita. Segunda decisão, o que é mesmo ser espírita? O que é o espiritismo se alguém nos perguntar? O que é o espiritismo? Como eu consigo, se alguém me fizer essa pergunta, dizer, eu vou na casa espírita, eu simpatizo, eu estudo a doutrina espírita, e se alguém assim disser, e o que é o espiritismo? Nós estamos preparados para responder? Então, olha, hoje a gente vai falar exatamente disso daí. A doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos, né? E o que é, como ela nos compromete e como é que eu faço e como eu devo conhecer melhor a doutrina. Através do seu estudo e do seu conhecimento. Então, esse é o nosso assunto de hoje. O que é o espiritismo? Vamos começar já com essa pergunta. O que é o espiritismo? O espiritismo é uma proposta filosófica de cunho religioso. Por que religioso? Por que religião? Porque ela nos conecta com o Pai Maior. Então, ela nos liga a Deus. É uma doutrina religiosa fundamentada na razão. O que é a razão? Pelo seu cunho científico. A doutrina dos espíritos foi provada e comprovada pela ciência. Então, quando a ciência prova, não há o que duvidar. Então, ela também é de cunho científico e ela é de cunho filosófico. O que é filosofia? Filosofia é entrar dentro da gente mesmo e se questionar, se perguntar. É a viagem ao interior. Então, espiritismo é religião, é ciência e é filosofia. Ela nos convida a criar, olha que interessante isso daqui. Ela nos convida a criar uma nova forma de ver o mundo. Uma nova forma de realizar as coisas. Então, aqui já nasceu um comprometimento e uma responsabilidade. O espiritismo busca manter-se o mais próximo possível do cristianismo puro, dos ensinos do Cristo. Por isso que a gente diz que o espiritismo, a doutrina dos espíritos, é o cristianismo redivivo, vivido nos seus princípios básicos essenciais, ensinados pelo Cristo. O espiritismo não tem dogmas, não tem ritos, rituais, não tem paramentos, roupas,
vestes, não tem dízimo, não tem dias sagrados, não tem cidades sagradas, não tem templos especiais, não tem oração padrão ou outras práticas dogmáticas. Nada disso. O Espiritismo é liberto de todas essas amarras. Prende-se apenas a temas relevantes como o estudo e a reforma íntima e a busca incessante do bem. Então ele fortalece o estudo, por quê? Porque tudo que eu conheço, eu compreendo. Quando eu compreendo, eu assumo. Então tudo fica claro. Por quê? Porque o meu íntimo acredita. Por quê? Não porque me fizeram acreditar, porque eu acredito. O Espiritismo, ao entrar em nossas vidas, nos faz pensar sobre as consequências comportamentais de seus ensinos em nossa vida, no que tange ao cunho moral. Então, quando o Espiritismo de verdade entra para dentro do nosso coração, ele mexe com a nossa moralidade. E aí, nós começamos a nos perguntar: o que estou fazendo está certo? Está errado? Há uma mudança de comportamento. E o que é necessário para ser um bom espírita? Não é para qualquer coisa, não. O que é necessário? Ser um bom espírita é, em primeiro lugar, necessário praticar os ensinamentos de Jesus. Praticar. Não apenas acreditar neles. Praticar os ensinamentos de Jesus. O espírita deve ter como objetivo amar a Deus e ao próximo, independente do que lhe ocorra. O bom espírita, desse modo, é alguém que está tentando melhorar a si próprio e não aos outros. Vocês viram que a coisa começa a ficar comprometida? O Espiritismo é exigente com a nossa conduta. Mas não na imposição, no convite íntimo. Ser espírita não é apenas acreditar em espíritos, acreditar em mediunidade, acreditar em fenômenos inexplicados. Ser espírita é estabelecer a sua conduta, a nossa conduta, nos princípios básicos do Espiritismo. E agora, quais são os princípios básicos do Espiritismo? E se alguém, além de perguntar para vocês, disser: o que é o Espiritismo? Bom, aí a gente já conversou um pouquinho agora, né? E a pessoa fizer a seguinte pergunta: no que se fundamenta? Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Agora nós vamos falar sobre eles. Primeiro fundamento da doutrina espírita: existência de Deus. Não temos dúvida nenhuma da existência de Deus. Deus é supremo, causa primária de todas as coisas, a causa inteligente que governa o universo. Então existe um Pai, existe um Deus e tudo está no seu comando. Então, primeiro fundamento, existência de Deus. Segundo fundamento, imortalidade da alma. Acreditamos que a vida não cessa quando há morte física. Isso tem que estar claro para nós espíritas. Desde as mais longínquas civilizações, o homem primitivo já buscou explicações para aquilo que não entendia. Sempre mesmo lá na parte mais primitiva da existência, tinha aquela inquietude, querendo buscar a compreensão das coisas. Sempre teve a certeza íntima de que a existência de uma pessoa não poderia se encerrar com o declínio físico, com a morte física. Haveria de ter algo mais do que apenas a matéria que morre. Então sempre foi uma inquietude humana. E a doutrina espírita vem nos mostrar, sem dúvida nenhuma, que há vida espiritual após a morte física.
Terceiro fundamento: comunicação com os espíritos. Os espíritos, o que é um espírito? Espíritos são as almas dos homens que desencarnaram e retornaram ao mundo espiritual. Através da mediunidade, esses podem entrar em contato com o mundo material, com o nosso, utilizando-se um intermediário que nós chamamos de médium, o que faz o meio, aquele que permite comunicar-se. Então, um dos fundamentos da doutrina espírita é, sim, a comunicação com o mundo espiritual. Quarto fundamento: reencarnação. E aqui talvez seja um dos grandes princípios que nos afasta de muitas doutrinas. Reencarnação. O espiritismo acredita que a alma passa por muitas experiências corporais com o fim de aperfeiçoar-se, o que é o que fundamenta a justiça divina. Olha que frase forte essa daqui, ó. Deus não julga pela violência. Deus não é brabo. Deus não quer ver a gente mal. Deus nos dá o presente do retorno à vida física para que nas experiências a gente se purifique, se melhore. E aí nós devolvemos para Deus a felicidade da interior de ter aprendido a ser melhor. E nas inúmeras experiências a alma vive diferentes provas e dificuldades, como necessidade de aperfeiçoamento moral. É o que nós falamos antes da doutrina espírita, ela é de cunho moral, porque ela mexe com a nossa moralidade, com a nossa consciência. Quinto, pluralidade dos mundos habitados. O que é pluralidade? Plural. Plural é mais que um, é muitos. Então tem muitos mundos. Segundo nos revelam os espíritos, a Terra não é o único planeta habitado. De acordo com os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas na casa do Pai, ou seja, no universo. Jesus veio e disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso já deixou claro que nós não somos só nós os que habitamos os planetas, os mundos. No concerto do universo, digamos na orquestra do universo, encontramos mundos de diferentes categorias. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes ou divinos. É uma grande classificação dos mundos. Isso está na doutrina dos espíritos. Kardec traz lá no Livro dos Espíritos tudo isso explicado. A Terra hoje vive a condição de provas e expiações. E nós estamos nos preparando para um novo ciclo evolutivo, que é a regeneração. Mais rápido ou mais demorado vai depender de quem? De como eu vou operar em mim mesmo a reforma íntima, a proposta do bem, como eu vou mudar a mim. O outro olha da dele, o outro do dele e outro do dele. E na soma todo mundo conserta tudo. Conhecedores desses princípios, então sabemos os 5 princípios que a gente já falou, nós temos o propósito da evolução espiritual. Ninguém vem a passeio aqui na Terra. Ninguém vem passear aqui sem motivo nenhum. Viemos para melhorar, para evoluir. Então é muito necessário que usemos esse presente da reencarnação e usemos a inteligência que Deus nos dotou para usar bem essa oportunidade e fazer mais rápido a evolução. Cada um tem que escolher a velocidade da sua evolução.
e ela é diretamente proporcional ao seu comprometimento íntimo. Então não adianta eu querer que meu pai, que a minha mãe, que meus filhos, que meu marido tenha a evolução como eu imagino que deva ser. Não. Cada um estabelece o seu ritmo. E está aí a grande escola de aceitar que cada um tem o seu ritmo. Então, o que é essa evolução espiritual que nós buscamos? No Espiritismo, acreditamos que a evolução espiritual acontece na essência do espírito. À medida que o espírito se depura, ele produz alterações no mundo material. Melhoramos dentro, melhora fora. A evolução do mundo físico é uma consequência do mundo espiritual. Melhorar o mundo é melhorarmos nós primeiro. Mas e agora? Como é que eu vou entender tudo isso que ela está me falando? Princípios, melhora, reforma íntima. Como é que eu vou organizar isso na minha vida? Como entender tudo isso? O que poucas pessoas sabem é que o próprio Allan Kardec, o codificador e o organizador da doutrina dos espíritos. O espiritismo não é doutrina de Kardec, não é propriedade de Kardec. Kardec doou-se para organizar, para estruturar, para preparar mais fácil a compreensão da doutrina dos espíritos. Ele nos apresentou um roteiro de estudos sobre como estudar as suas obras. E onde é que está esse roteiro? No Livro dos Médiuns, capítulo 3, no título do Método. Está lá dentro, tudo explicadinho, como estudar a doutrina espírita. Livro dos Médiuns, capítulo 3, título do Método. Qual é a obra ideal para a gente começar a compreender a doutrina espírita? Por onde que eu começo? Qual roteiro a seguir a fim de extrairmos o máximo sobre como estudar o espiritismo? Segundo Allan Kardec, devemos começar a estudar o espiritismo pela sua obra chamada O que é o Espiritismo? É um livro de Kardec, cuja primeira edição foi publicada em 1859. Então, assim, para começar do começo, vamos ler. E quem já está mais para frente pode voltar de novo para o começo, que nunca é demais. Livro O que é o Espiritismo? Nessa obra, Kardec apresenta uma visão geral do espiritismo, os seus princípios fundamentais. O livro traz um resumo dos princípios básicos da doutrina dos espíritos que nós falamos há pouco. Numa abordagem mais geral e simples do que seja o espiritismo, para então, depois, ao longo das outras obras dele, aprofundar em cada um dos seus itens, os seus conceitos e as suas definições. Então, nós já temos primeiro uma orientação. O livro, O que é o Espiritismo, é um livrinho fininho, ninguém vai se assustar, não. Ele é bem fácil, linguagem muito acessível, para a gente poder dominar bem o que é a doutrina dos espíritos. Muito bom. Mas agora tem mais uma facilidade. Para tornar tudo mais fácil, a nossa Casa Espírita oferece o estudo sistematizado para a compreensão da doutrina espírita. Então a gente se preocupa para poder esclarecer com palavras, com roteiros, com organização. Tem um estudo aqui na casa para ajudar, para a pessoa não se sentir tão perdida. Como primeira etapa dos estudos, temos IED. IED é Introdução aos Estudos da Doutrina Espírita. Não sei nada, começo no IED. E pego o livrinho lá que eu falei o que é o Espiritismo. Então, temos várias turmas aqui na casa de IED. A iniciação, aquela que abre as portas. Depois, terminado o IED, nós temos o tomo 1, tomo 2, tomo único. O que é esses tomos? É o trabalho que alguém teve de organizar de modo bem sistematizado, bem organizadinho, a compilação das obras do Kardec. Então, o estudo se fundamenta nas obras da doutrina dos espíritos. Depois que terminamos o tomo 1, tomo 2, tomo único,
Podemos seguir no estudo da mediunidade, mais uma etapa, e no estudo aprofundado, o EAD. O que é o EAD? Estudo aprofundado da doutrina espírita. Então, temos para oferecer também os que desejam estudar o estudo das obras básicas. Quais são as básicas? Já vamos falar delas. E as complementares. A complementar é qual? Aquela que eu falei no início da palestra, que nós temos inclusive estudo do nosso lar. Basta querer, não custa nada. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa de disciplina, comprometimento e vontade. Se não tiver esses itens, não persevera. Então, estudar é decidir conhecer, é querer conhecer, é abrir mão de outras atividades para que esta atividade entre na vida. Mas o que eu posso dar de certeza, está aqui inclusive o meu primeiro professor, né, Volney? Foi o meu primeiro professor da doutrina espírita há 14 anos atrás. Eu comecei com o estudo da doutrina com o meu professor Volney. Nunca mais parei. É uma alegria tão grande a gente conhecer a doutrina espírita, mas eu acho que mais ainda foi a felicidade de estabelecer amizade com o Cristo. Quando a gente tem o Cristo como amigo, nada se atravanca na nossa frente. Tudo a gente pode, tudo a gente se fortalece. E a gente vai ganhando essa certeza quando a gente conhece. Então, desse modo, quem deseja estudar com propósito, disciplina e comprometimento, temos muitas oportunidades de aprendizado. Mas vai exigir dedicação e perseverança. E o que a gente conta? Com muitos facilitadores voluntários aqui na casa. Se nós temos hoje só na área dos estudos, a primeira parte dos estudos não envolvendo a mediunidade, nós temos 18 turmas. Significa 18 facilitadores voluntários que se doam para juntos aprendermos a doutrina. Ninguém é sabido, ninguém é mestre ou professor. A única coisa que tem é vontade de estudar, de ler, de pesquisar. E aí, quando o grupo todo se envolve nessa energia, nessa alegria do comprometimento, o grupo cresce. Eu tenho a experiência, por exemplo, que eu tenho um grupo que está comigo estudando faz 6 anos, e é uma alegria, porque é um grupo comprometido, um grupo que está sempre buscando obras, um grupo que lê, que traz os textos lidos para as aulas. Quando a gente está na aula, a gente diz, nossa, a gente sai dessa aula com uma energia tão boa, tão feliz, que tu só quer saber de continuar estudando. Então, resumindo, falamos do que é o Espiritismo, falamos dos princípios básicos, falamos da codificação que Kardec codificou, falamos das obras que fundamentaram a doutrina espírita, que eu já vou citá-las agora, e falamos também do início, que é o que é o Espiritismo, e o convite para estudar. A casa está sempre aberta com turmas para estudar. Além de todas essas possibilidades, então é indicado fazer o Evangelho no lar. Isso não precisa nem vir para casa, não precisa nem entrar online. Fazer o Evangelho. O Evangelho é uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo com a família. Ah, a família não quer fazer? Faz sozinho. Quem disse que a gente está sozinho? Nunca estamos sozinhos. Então, quem não tem ninguém para fazer, faça sozinho, fisicamente. Nunca estaremos sozinhos. Vou citar para vocês as 5 obras básicas da doutrina espírita, da doutrina da codificação e da organização, que é Livro dos Espíritos, primeira obra de Allan Kardec, Livro dos Médiuns, que é um livro que cria uma certa explicação de conduta para o médium. Quem é o médium? Nós falamos antes. Médium é o que intermedia, que faz o meio da comunicação do mundo físico com o mundo espiritual. Então, esse livro dos médiuns ensina como se portar para ser um bom médium.
Terceira obra, Evangelho segundo o Espiritismo. Esse que a gente tem que fazer nas nossos lares, nas nossas casas. E todas as vezes que a gente tiver alguma dúvida, abre o Evangelho. A gente se surpreende com as respostas. Quarta obra, o céu e o inferno. Ali uma obra que fala da justiça e da misericórdia divina. É uma beleza estudar essa obra. E a quinta obra, que foi um arremate geral de toda a codificação, a Gênese. Então a Gênese fez como se fosse o alinhavo de todos os assuntos, de todos os fundamentos da doutrina espírita. É muito? É. Mas quantas vidas nós temos para estudar pela frente? Quantas milhares e milhões de reencarnações ainda teremos? Vamos começar agora. Começamos no começo, um dia a gente avança. Certo, gente? Então era isso hoje. Praticamente é como se fosse uma aula de fundamentos da doutrina espírita, mas tem a sua utilidade. Tá bom? Então agora a gente agradece muito aos benfeitores que nos acompanharam nessa reflexão. E a gente vai ter então agora o passe geral. A gente convida então os médiuns que estão aqui para fazerem o passe. O passe não precisa ser individual. A gente ainda tem aquela mania de achar que o passe tem que ser, e se eu não sentar ali na sala do passe eu não serei assistido. Não. Botou o pé na casa já é assistido. E não precisa nem botar o pé na casa para ser assistido. Conectou com Deus, já está assistido. Então a gente agora vai fechar os nossos olhos, na certeza que do alto chovem as bênçãos de gratidão, de alegria, de fortalecimento, de coragem para enfrentar o nosso dia a dia. A gente pede as forças, porque somos necessitados das forças de recompor a energia. Pela minha vontade, pela vontade de cada um, nós vamos encher o nosso íntimo das benesses do alto, da energia benfazeja, para que a gente possa continuar a caminhada neste mundo que é um presente de Deus. Então, que levemos daqui a luz, a energia, a paz. E que assim seja.